Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente e hoje, conforme prometido, eu converso novamente com a doutora Valeriana Moura Ribeiro, neurologista. Ela é médica pela USP de Ribeirão Preto, neurologista e neurologista infantil pela Unicamp. Então hoje nós estamos conversando sobre transtorno de déficit de atenção e outros problemas que acontecem na infância e que são tão importantes de nós estarmos abordando. Doutora, muito bom a gente poder estar conversando, continuando a nossa conversa, abordando hoje mais o transtorno de déficit de atenção, que é tão falado, muitas vezes mal diagnosticado. E eu sei que a senhora escreveu sobre transtorno de déficit de atenção, né? Isso. Pela editora Revínter, não é isso? Uhum. E lá pela Unicamp. E gostaria que a senhora falasse um pouquinho, vamos falar para o nosso telespectador, o que é o transtorno de déficit de atenção. Sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, Mônica. É um tema muito sério e que precisa ser compreendido amplamente para que não se coloquem crianças nesse diagnóstico, quando na verdade é uma situação passageira de uma hiperatividade que não pertence ao diagnóstico do déficit de atenção real, né? Atualmente, no DMS-5, ficou muito claro a recomendação que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade eles têm que ser analisados em 3 categorias. Aquele déficit de atenção com hiperatividade leve, o moderado e o grave. Os 3 merecem, do ponto de vista modelo médico, uma avaliação ampla para que se verifique, do ponto de vista estrutural, se existe ou não alguma anormalidade. Às vezes existe uma calcificação intracraniana, às vezes um frontal com uma modificação na imagem, através de uma tomografia, uma imagem frontal ou pré-frontal comprometida, então daria uma anormalidade comportamental de caráter médio, moderado ou grave. Então, nessas crianças, a sintomatologia e os sinais, seja pelos pais, pelos professores, pelo entorno social, são claros, né? É uma criança hiperativa, cuja atenção é muito precária, ela não consegue concentrar, ela não tem mecanismos inibitórios para determinadas situações conflitantes, ela vamos dizer assim, a capacidade decorrente dessas 2 situações é complicada no sentido de um aprendizado regular. O tempo de concentração dela é relativamente curto, então umas estratégias precisam ser criadas dentro do ambiente escolar e
também com os profissionais que amparam a parte psicopedagógica, precisam ser estudadas para que essa criança tenha um rendimento satisfatório. Então, colocado que existe leve, moderado e grave, então a gente passa a... Agora, isso pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade? Ah, sim. Muito bem falado. Por quê? Com hiperatividade, predomina no sexo masculino. Sem hiperatividade, no sexo feminino. É aquela menina que ela é levemente intranquila na carteira, mas ela é fantasiosa, não presta atenção, voa na sala de aula, ela está sempre no mundo da lua. Porque os pais chegam às vezes no consultório e falam assim, ele é ótimo no que interessa. É ótimo no computador. Para isso ele não é distraído, mas na sala de aula ele não se concentra. Isso. E fica muito complicado você explicar para o pai que isso não significa que ele não tenha transtorno de déficit de atenção. Isso, exatamente. Por quê? Olha, essa colocação precisa ser muito ampla. Por quê? O nosso sistema visual, nós trabalhamos com redes neurais. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Só que para o sistema visual, nós temos 34 bilhões de neurônios. Para o sistema auditivo, nós temos 24 bilhões de neurônios. Então, o visual, ele quer fazer interação. Então, se ele tem a televisão ou tablet, fica focado, mas a aprendizagem não é isto. A aprendizagem é ter o sistema visual, o sistema auditivo, o sistema sensitivo, o sistema sensorial pronto a todo instante para captar aprendizado. Claro. Tá certo? É os 86 bilhões de neurônios que têm que estar absolutamente interagindo para fazer um aprendizado efetivo de qualidade. E que dê prazer também, né? Que dê prazer, isso. Enquanto que aquilo que está sendo visto num tablet ou numa televisão é uma situação competitiva, unilateralizada, que leva a mínimos aprendizados. Sim. Não é isso que interessa. Já voltamos a falar. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Hoje nós vamos falar sobre as funções dos trabalhadores nos condomínios, especialmente do zelador, ou aquele trabalhador que você tem no seu condomínio que presta a função de zelador e eventualmente acumula com outras. Veja, é muito importante saber quais são as atribuições básicas e principais do zelador. O zelador, ele funciona como o braço direito do síndico, quer dizer, ele é o ordenança, né? Se fosse no exército, você tem aquele suboficial, aquele que está abaixo do comandante, que vai direcionar todo o regramento entre os demais funcionários e intermediar essa relação entre os funcionários, os trabalhadores de condomínio e os próprios condôminos. Então há necessidade de que esse zelador ele seja qualificado, ou seja, ele conheça aquilo que são as regras, aquilo que são as obrigações contratuais dele e dos demais trabalhadores. Assim também ele tem que ter conhecimento básico sobre a convenção condominial, o regulamento interno, para melhor orientar os condôminos e fazer esse papel de intercâmbio entre o próprio síndico e os moradores. Agora, se esse mesmo zelador também vai fazer a função, por exemplo, do porteiro ou de faxineiro, você tem aí o chamado acúmulo de função, que vai implicar no quê? Se a função contratual dele é de zelador, é o piso
hoje não é o mais alto, acima dele está o gerente condominial, mas é um dos mais altos, ele vai ter sobre esse valor, que é pago para ele, 20% sobre esse salário, para que ele possa exercer outras funções dentro da mesma jornada de trabalho. Quer dizer, ele acumula 2 funções no mesmo horário de trabalho. Isso é pertinente, é previsto na convenção, mas há necessidade de que o condomínio preste muita atenção na folha de pagamento e nos recibos, para que esse benefício seja muito bem explicado ali e seja devidamente pago com todos os encargos. Até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.